tecnologia na sala de aula? A gente ouve falar muito disso, né? Para alguns, é a grande promessa de um futuro brilhante. Para outros, uma nova forma de exclusão. E aí, no fim das contas, ela é uma ponte ou uma barreira para o aprendizado? Bora mergulhar no que a ciência diz sobre isso, com base em um estudo da revista Cadernos Cajuí. Olha só, a nossa análise toda vai partir daqui, deste estudo. É uma revisão bem completa de várias pesquisas sobre o tema. É o nosso ponto de partida para a gente entender essa questão a fundo mesmo. E é aqui que o dilema aparece, né? A tecnologia, ela pode ser aquela chave que libera o potencial de cada aluno, ou, por outro lado, pode acabar virando uma jaula digital, aprofundando ainda mais as desigualdades que a gente já conhece. É essa tensão que nós vamos explorar. Então, beleza. Para a gente entender o real impacto da tecnologia, primeiro a gente precisa olhar para o desafio que ela, em tese, veio resolver. Qual é o problema fundamental da sala de aula mais tradicional? Pensa só numa sala de aula comum. Tem um monte de alunos, certo? Cada um aprendendo num ritmo diferente, com suas próprias dificuldades, seus talentos. Como é que um único professor, com um único método, consegue atender a todo mundo? Esse é o histórico desafio da educação. Agora, olha que interessante a definição que a pesquisa traz de educação inclusiva. Não é só sobre colocar todo mundo no mesmo espaço, não. A palavra-chave aqui é participação efetiva. E isso muda tudo. A meta é garantir que cada aluno, com suas particularidades, esteja de fato aprendendo e engajado no processo. Ok, desafio é entendido. Agora vamos para o lado mais otimista da história. A grande promessa digital. Como é que a tecnologia entra nessa equação para, teoricamente, resolver tudo isso? E a promessa é essa aqui, quebrar aquele modelo de um tamanho serve para todos, sabe? Em vez de uma aula idêntica para todo mundo, a tecnologia permitiria criar trilhas de aprendizado que se adaptam a cada aluno. A ideia é tornar o ensino mais ativo, mais pessoal. Essa imagem da ponte é perfeita, né? A tecnologia pode oferecer vários caminhos: vídeos, áudios, jogos. São ferramentas que diversificam o ensino e se encaixam em diferentes jeitos de aprender. A promessa é que ninguém fique para trás. Mas, como a pesquisa deixa bem claro, a história não é tão simples assim. A mesma tecnologia que promete construir pontes pode, olha que paradoxo, acabar criando novos abismos. Esse quadro aqui, nossa, ele é muito poderoso. A promessa de conexão pode virar um pesadelo de distração e de dependência. O aprendizado personalizado só funciona para quem tem acesso, o que acaba gerando exclusão digital. E, vamos ser sinceros, de que adianta ter mais acesso ao conhecimento se os professores não são treinados para usar as ferramentas direito? Vamos detalhar um pouco mais essas barreiras? O tal do fosso digital é o mais óbvio. Nem todo mundo tem computador ou internet de qualidade em casa. A infraestrutura nas escolas muitas vezes é precária. E talvez o ponto mais crítico de todos, a formação dos professores. Entregar um tablet a um professor sem treinamento pedagógico contínuo é como entregar uma ferramenta super complexa sem um manual de instruções. E aqui está o ponto crucial. A tecnologia, por si só, não é neutra. Sem um planejamento cuidadoso, ela não só falha em resolver a desigualdade, como pode piorar, e muito, a situação, criando um abismo ainda maior entre os alunos. Ok, se a tecnologia sozinha não é a solução mágica, qual é a peça que falta nesse quebra-cabeça? A pesquisa aponta de forma muito clara para o elemento humano, bem no centro de tudo. Primeiro, vamos entender para quem se está ensinando hoje. O estudo usa esse termo, screenagers. É a geração que cresceu com as telas. E isso, gente, muda tudo. A forma de prestar atenção, de interagir, o próprio jeito de aprender. Não dá para ignorar isso. Seria como dar aula para uma turma que nem existe mais. E para ensinar essa geração, o papel do professor precisa evoluir. Ele deixa de ser aquele que só transmite a informação, sabe, o dono do conteúdo, para se tornar um mediador. Um guia que ajuda os alunos a navegar nesse oceano de informações e, principalmente, a pensar de forma crítica sobre o que encontram. Olha, a pesquisa é categórica nesse ponto. A peça mais importante não é o software, não é o aparelho mais moderno, é o professor. É a capacidade dele de usar as ferramentas de forma crítica e intencional que vai decidir se a tecnologia vai ser uma ponte ou uma barreira. A intenção pedagógica, no fim das contas, é tudo. Certo. Então vamos juntar todas as peças. A gente já viu a promessa, o perigo e o papel central do professor. Na prática, então, como é que se constrói essa tal ponte para a inclusão? A conclusão do estudo resume tudo de forma brilhante nesta frase.
O potencial existe, sim, mas ele não é mágico. Ele depende diretamente de algumas condições essenciais: um planejamento pedagógico claro, uma mediação qualificada do professor e, claro, o apoio da instituição com infraestrutura. Ou seja, tecnologia só funciona com um bom professor e um bom plano por trás. No fim das contas, a grande lição é esta. A tecnologia é basicamente um amplificador. Ela pode amplificar um ensino incrível e inclusivo ou pode amplificar a exclusão e a desigualdade. A pergunta, então, não é se vamos usá-la. A verdadeira pergunta é que tipo de ensino nós vamos escolher amplificar. A escolha, no final, é nossa. Valeu por acompanhar esta análise.